Então, voltamos aqui, galera. Vamos lá. Vamos retomar o nosso estudo. Todas essas perguntas aí que eu estou fazendo foram sugestões da inteligência artificial do Google, tá? Ela formulou 5 perguntas que nós vamos trabalhar. A próxima pergunta é: quais são as restrições para o magistrado exercer o magistério, dar aulas segundo a norma? Eu acredito que essa aí nós já tínhamos passado na leitura, né, na leitura da norma, nós já tínhamos lido a respeito, mas vamos lá. Já que foi uma sugestão, vamos reforçar. De acordo com o Código de Ética da Magistratura Nacional, o exercício do magistério, dar aulas por juízes é permitido, isso nós já sabíamos, mas está sujeito a restrições e deveres específicos para garantir que a função judicial não seja prejudicada. Quais são as prioridades? As principais regras e restrições são: prioridade da atividade judicial, ou seja, o juiz pode até dar aula, mas a prioridade dele é ser juiz, né? O magistrado acumula a judicatura com o magistério, o que acumula a judicatura com o magistério deve sempre priorizar a atividade judicial, dedicando-lhe efetiva disponibilidade e empenho. Vamos ver onde é que diz isso. Está dizendo que eu não... Sempre é bom a gente ler a lei seca, né, pessoal? Então, cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade, para que os processos a seu cargo sejam solucionados em prazo razoável, reprimindo toda e qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa-fé processual. Sim, então a prioridade é o prazo processual, não pode priorizar a aula em detrimento de cumprir os prazos processuais, de dar um bom andamento no processo, né? Princípio da duração razoável do processo. O magistrado não deve assumir encargos ou contrair obrigações que lhe perturbem ou impeçam o cumprimento apropriado de suas funções específicas, quaisquer encargos, né? O que inclui dar aulas, ressalvadas as acumulações permitidas constitucionalmente, que no caso o exercício da magistratura, por ser uma função técnico-científica, né, ele é compatível com o exercício do magistério. Então, o magistrado ele pode ter um cargo de magistério e ele pode dar aula, só que no caso do magistrado, não, acho que como ele é dedicação exclusiva, não, ele não pode ter concurso público, né? Mas pode dar aula em universidade particular. Certo? Então, o magistrado deve sempre priorizar a atividade judicial, dispensando-lhe efetiva disponibilidade e dedicação. Ou seja, aqui é o parágrafo 2º. O magistrado, no exercício do magistério, sempre deve observar a conduta adequada à sua condição de juiz, tendo em vista que, aos olhos dos alunos da sociedade, o magistério e a magistratura são indissociáveis, e as faltas éticas na área do ensino refletirão necessariamente no respeito à função judicial. Certamente, as pessoas que estão ali, os alunos que estão na aula, tendo aula com o magistrado, né, eles esperam uma aula qualificada, até porque é vindo de uma pessoa que tem amplo conhecimento jurídico, né? Se não o tivesse, não teria sido aprovado no concurso. Então, a universidade, a sociedade, os alunos esperam bastante deste professor que também é magistrado, né? Então, vamos voltar aqui. Conduta adequada ao cargo. Durante as aulas, o juiz deve manter a conduta compatível com sua condição de magistrado. Isso ocorre porque, perante os alunos e a sociedade, as figuras de professor e juiz são vistas como indissociáveis. Impacto ético. O Código alerta que qualquer falta ética cometida na área de ensino refletirá negativamente no respeito e no prestígio da função judicial. Vamos ver, esse aqui é o que nós já tínhamos lido aí. O magistrado deve ter o dever de cortesia para com os colegas, os membros do magistério e os advogados, servidores, as partes, as testemunhas e todos quantos se relacionem com a administração da justiça. Então, além do que nós já tínhamos lido anteriormente, o magistrado, como não se separa a função de juiz e de professor, ele também deve manter dever de cortesia, tanto no exercício da magistratura quanto do magistério, né?
porque ele é juiz sempre, né? As pessoas o veem como juiz sempre, certo? Limitações de encargos. O magistrado não deve assumir obrigações de ensino ou outras permitidas que perturbem ou impeçam o cumprimento apropriado de suas funções como juiz. Então, por exemplo, sim, uma universidade federal que exige dedicação exclusiva, não é incompatível com o exercício da magistratura, que também é dedicação exclusiva. Então, geralmente, o magistrado ele dá aula em universidades particulares durante a noite, né, que é quando ele tem disponibilidade. Exceção para opiniões e críticas. Embora o juiz seja proibido de emitir opiniões sobre processos pendentes ou críticas depreciativas às decisões judiciais do dia a dia, ele tem permissão para realizar críticas fundamentadas em razões de direito, certo? Doutrina, jurisprudência, leis, Constituição, e a estes atos quando estiver especificamente no exercício do magistério ou em publicações doutrinárias. Sim, porque o magistrado é um amplo conhecedor do direito, né? Então ele contribui também em publicações doutrinárias, artigos, livros, né? Muitos magistrados também são professores. Então, nesse momento, eles podem emitir críticas fundamentadas, né? Sempre em abstrato. Pode até ser no caso concreto, mas desde que já esteja decidido, né? Às vezes é um precedente importante ali, o magistrado emite uma crítica, mas é algo que já fez coisa julgada. Em suma, embora o ensino seja atividade permitida, ela não pode interferir na produtividade do tribunal nem ser usada de forma a diminuir a dignidade e a honra da justiça. Esse item foi bem curtinho, pessoal, mas vamos seguir firme e forte, vamos vencer a madrugada, quem está comigo, quem é madrugador igual a mim, né? Vamos vencer, vamos terminar, que faltam mais 2 perguntas aí. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, hein? Até mais. Não vamos esmorecer, vamos nos manter firmes e fortes.